Eu falei que não era para levantar, mas quem levantou já dá aquela espreguiçada, já dá aquela esticada, porque vamos começar mais uma aula de matemática, segundo ano da mediação tecnológica. E aí, já conseguiram mudar a chave da geometria plana para a geometria espacial? Não, e nem precisa mudar a chave. Não precisa mudar a chave. Só vamos, aumentar os conhecimentos. Agora vocês vão ver o quão importante é termos aprendido a geometria plana. Então agora vai ficar aquela dica. Se eu aprendi geometria plana, agora está mamão com açúcar. Vai estar suave, suave, suave. Bem tranquilo. Quer ver só uma coisa? Na telinha, diretor, aula 15.1, segundo ano do ensino médio, geometria plana, na sua segunda parte. E na segunda parte vamos mergulhar nos prismas. E vamos falar sobre a área da superfície de um prisma. Então, só para dar aquele encaixe no conhecimento. Só para dar aquele encaixe no conhecimento. Nós começamos a falar dos sólidos geométricos, lembram? Lembram? Beleza. Dissemos para vocês, que os sólidos geométricos se dividem em prismas. Não, muito bom. Ó, isso é bom, tá? Tem aluno anotando. Quem não anotou, então vai anotar agora. Os sólidos geométricos se dividem em poliedros e não poliedros, tá? É as duas divisões. Agora sim, os poliedros, isso, ainda bem que tem gente que anotou aí, ó. Os poliedros se dividem em prismas e pirâmides, agora sim. Então, nós vamos trabalhar desta maneira, tá certo? Nós vamos mergulhar nesta maneira. Então, é bom que você já anote aí. Falando em anotar, teve uma turma, não lembro agora, mas vou lembrar depois o nome da turma, que trouxe um detalhe importante de uma questão lá de geometria plana. Olha, passou um tempinho já, tem uns dias aí. E eu esqueci, fui esquecendo, mas agora eu lembrei. Então, quando tiver alguma coisinha que trocar um número, que trocar pode avisar, tá? Professor presencial aqui, eu estava tanto, se não me engano era 2x mais 4, eu coloquei 2x mais 10, alguma coisa assim. Identificou o erro, a troca, manda que a gente faz a retificação, beleza? Então, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Começamos sólidos geométricos. Poliedros e não poliedros, perfeito. Dentro do grupo dos poliedros, nós temos prismas e pirâmides, então é uma subdivisão. Se você está fazendo mapa mental, você vai colocar assim, ó, sólidos geométricos no canto, ramifica, poliedros, não poliedros. Poliedros, prismas e pirâmides, não poliedros, cilindro, cone e esfera. E aí nós vamos alimentando esse mapa mental. Bem bacana, bem legal. Podemos começar então? Geometria espacial na sua segunda parte, na telinha. Olha só, começamos aqui falando dos prismas. E aí eu sei que vocês já estão na fase mais jovem para adulto, mas vocês devem ter irmãos, sobrinhos, primos, ou mesmo ter um convívio ali ainda meio com esse grupo mais novo. Já viram esse brinquedo aqui? Conhece esse tipo de brinquedo aqui? Hoje está mais sofisticado, tá? Hoje é uma estrutura mais de Lego, um negócio mais tridimensional mesmo. Tá vendo o brinquedinho? Pois é. O que esse brinquedinho tem a ver com a aula? Observa que na estrutura desse brinquedo, nós temos estruturas que têm vértices, que tem arestas e que tem faces. Então, a sua grande maioria é formada por poliedros.
Eu falo grande maioria porque nós temos aqui, ó, alguns objetos que não são poliedros, mas a grande maioria é poliedros. Se é poliedros, eles são divididos em prismas e em pirâmides. Então nós teremos ali prismas e pirâmides. É isso que nós temos na estrutura, beleza? Então vamos começar agora o nosso estudo de prismas. Já falamos, tá aqui, ó. Cadê? Vértices, deixa eu tirar aquela parte de cima lá. Arestas e faces. Se tem vértices, arestas e faces, então vai ter o que nós queremos trabalhar na parte da aula de hoje. Olha só, face é a figura geométrica plana, aresta é o segmento de reta e vértices são os cantinhos, são aqueles pontos ali. Há poliedros que recebem nomes especiais. Há figuras geométricas espaciais que vão ser classificadas com nomes iguais. Esse aqui mesmo é um, tá? É um poliedro que recebe um nome específico. Tá, como assim, professor? Olha só. Prismas são poliedros que apresentam as seguintes características. Presta atenção. E aí você vai ver que cada um deles vai ter um nome de acordo com a sua estrutura. Esse nome especial aqui, que nós vamos falar depois, tá? Esse aqui é um deles, tá? Tem outros, mas esse aqui é um deles. Pronto, vou melhorar. Na aula anterior nós falamos de vários poliedros que têm nomes especiais. Não lembra? Dodecaedro, icosaedro, hexaedro. São nomes especiais, mas por características, os prismas vão receber nomes de acordo com a sua estrutura. E como vai ser essa estrutura? Olha para as figuras. Todas aqui são prismas, tá? Todos esses poliedros aqui são prismas. Olha bem para eles. Olha bem para eles. Vai olhando. Tá olhando? Agora olha para mim. Se eu perguntasse para vocês duas características dessas figuras, desses sólidos geométricos aqui, tá? Eu estou tentando tirar figura geométrica, tá? Porque não é figura geométrica, é sólido geométrico. Então, de vez em quando vem figura é sólido geométrico. Esses sólidos aqui, todos são prismas. Olhando para eles, você consegue identificar duas características próprias deles? Olha bem. Está olhando? Duas características próprias dos prismas. Querem ver? Na telinha. Espero que vocês tenham falado essas características. Vamos lá, diretor. Olha só. Primeira, duas bases paralelas. Duas bases paralelas. Duas faces que são iguais. Essa base é igual a essa base. Essa base é igual a essa base. Essa base é igual a essa base. Elas são paralelas e iguais. Vou voltar aqui, ó. Triângulo, triângulo. Percebeu que ele está retinho, está bonitinho? Esses triângulos são iguais. Quadrilátero, quadrilátero, são iguais. Pentágono, pentágono, são iguais. Hexágono, hexágono, são iguais. Então é a primeira característica do prisma. Anota no seu caderno. Duas faces paralelas, chamadas de bases. Podemos colocar aqui, ó. Duas bases paralelas e iguais. Anota. Essa é a primeira das características que nós temos de um prisma. As suas bases são polígonos, pode ser triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, dodecágono, icosaedro. Pode ser qualquer edro não, tá? Gono, icoságono, tá? Qualquer polígono pode ocupar a minha base, a base dessa figura. Então, você já notou essa primeira informação aqui?
Perfeito. Segunda informação, as demais faces, as faces paralelas, são formadas por paralelogramos. Faces paralelas, faces laterais. Paralelogramos. Na grande maioria, a lateral é formada por retângulos. Não são todos, principalmente, né, quando ele for reto. Prisma reto, lateral, retângulo. Prisma reto, lateral, é um retângulo. Retângulos são paralelogramos que têm 4 ângulos retos. Então, geralmente, aqui, ele vai estar num prisma reto. Prisma reto, teremos ali, então, os paralelogramos. Vai anotando. Primeira informação, 2 bases paralelas e iguais. Segunda informação, laterais formadas por paralelogramos. Se o prisma for prisma reto, a lateral é formada por retângulos. O Enem gosta de chamar de prisma reto retângulo. Eu ia falar o primeiro nome, tá? Mas vou esperar o primeiro nome para quando chegarmos nele. Mas geralmente o Enem coloca como acréscimo do lado o termo reto retângulo. Beleza? Anotou as 2 informações aí? Está no caderno? Tem certeza? Então vamos lá. Observe e responda. Está vendo a figura? Viu a figura? Pergunta: esse poliedro é um prisma? É um poliedro. Tem vértice, tem face, tem aresta. E a pergunta é: esse poliedro é um prisma? Por quê que sim ou por que que não? Vamos lá. É um prisma? Sim ou não? Primeira pergunta é essa. Sim ou não? Não. Professor, por que não? Porque acabamos de ver que para ser prisma tem que ter 2 bases paralelas e iguais. Ah, professor, essa base aqui é paralela a essa e é igual. Beleza. Mas também, para ser prisma, as laterais têm que ser formadas por paralelogramos. Paralelogramos é um grupo dos quadriláteros. Quadriláteros são polígonos com 4 lados. Esse polígono lateral tem 4 lados? Não. Então ele não é um quadrilátero, não é um paralelogramo. Por isso que esse sólido geométrico aqui não é um prisma. Não. E a justificativa está aqui do lado. Até conseguimos enxergar 2 bases paralelas e do mesmo tamanho. Beleza, iguais. Mas as laterais não são paralelogramos. Perfeito? Então a primeira coisa é essa. Você tem que entender o que são poliedros, sólidos geométricos com vértice, face e aresta. Ponto. Depois, dentro dos poliedros, o que é o prisma? Prisma são sólidos geométricos que têm 2 bases paralelas e iguais. E as laterais são formadas por paralelogramos. Ponto. Beleza? Lembra que nós começamos falando que alguns sólidos desses prismas são especiais, têm nomes diferentes? Lembra? Então vamos aprofundar um pouquinho mais na telinha, diretor. Aprofundando um pouquinho mais, olha só. Caso particular, paralelepípedo.
O paralelepípedo é um prisma, tá? É um prisma. E esse prisma, ele tem as faces, né, que tem uma característica própria dele. Qualquer de suas faces pode ser tomada como base. Ele está afirmando para mim aqui o seguinte, olha só aqui, ó, prisma, duas bases paralelas e iguais. Característica do prisma. O paralelepípedo é um prisma que qualquer de suas faces pode ser tomada como base. Então ele está me afirmando o seguinte, canetinha roxa, não, roxo com roxo não vai, preta, olha só, essa base, essa face aqui, pode ser uma base, indicando que essa face aqui de trás é igual a essa face aqui da frente. Beleza, canetinha vermelha, essa base superior é igual a essa base inferior. Já está como base mesmo. Vou pegar agora do lado. Olha só, essa face lateral pode ser base. Então, significa que essa outra face aqui é igual. Então, nós temos 3 pares de faces iguais. Por isso que o paralelepípedo é um prisma especial. Tá certo? 6 faces, 3 pares iguais. Beleza. Os prismas podem ser retos e oblíquos. E aqui entra o detalhe que eu falei para vocês, tá? Quando ele for reto, a lateral dele é formada por retângulos. Quando ele for oblíquo, a lateral dele vai ser formada por paralelogramo. Quer dizer que vai ter um ângulo agudo, vai ter um ângulo obtuso. Ângulo obtuso, ângulo agudo. Beleza? Anotaram aí as informações pertinentes ao nosso prisma especial, conhecido como paralelepípedo? No Enem, esse paralelepípedo, ele ainda vai vir com um acréscimo aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, cadê a canetinha vermelha? Reto, retângulo. Paralelepípedo, reto, retângulo. Aqui, reto e oblíquo. Na natureza, nós também temos a presença de alguns prismas. Já viram aqui, né? Já viram esse... Como é que eu posso colocar aqui o nome aqui para esse favo? Não tinha um nome melhor, não. Quem não sabe o que é favo, é isso aí, tá na foto, tá? Já viram o favo? Já viram que a estrutura onde são depositada o mel tem o formato de um prisma? Professor, mas que prisma que é? Conta quantas faces nós temos na base. Conta quantas faces tem. E é isso que vai dar o nome ao prisma. Como assim? Lembra dos polígonos? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eniágono. Pois é, tem um prefixo antes? Ó, penta, hexa, hepta, octa, ênia, deca. Pois é, do mesmo jeito. Então aqui nós temos um prisma. Aí você vai contar aqui, ó. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Beleza? Outro sólido que eu queria também ressaltar com vocês aqui, não apareceu aqui agora, mas eu vou voltar aqui, ó. É o nosso famoso cubo, tá? Eu queria falar sobre ele, tá aqui, vou limpar aqui essa folhinha. Então eu quero que vocês anotem aí a relação do cubo. O cubo também é um paralelepípedo.
O cubo também é um paralelepípedo. O cubo também é chamado de hexaedro. 6 faces. Qualquer face do cubo pode ser uma base, porque são todas iguais. Beleza? Então, só para deixar gravado isso aí, caso apareça numa atividade, vocês já sabem, do cubo e do paralelepípedo. Beleza? Estão anotando direitinho aí, não estão? Estávamos aqui no favo. Cadê aqui o favo de mel? Tá aqui. Porque agora nós vamos de fato falar na área, né? A área de um prisma. Como é que eu vou calcular a área de um prisma, professor? Muito simples. Você primeiro olha para o prisma, no espaço. Olhou para o prisma? Se assemelha com o quê? Com uma caixa, isso, caixa de sapato, caixa de leite, caixa de perfume. Perfeito. Então você abre essa caixa, desmonta essa caixa. Desmontou, o que aparecer ali é a figura que nós vamos calcular. Tá certo? Então eu vou desmanchar a caixa e vou olhar para o lado. Quando eu abro uma caixa, por exemplo, a caixa de chocolate, por que prisma, professor? 2 bases paralelas e iguais, lateral formada por retângulos. Está vendo aqui o retângulo? Pois é. Então, por isso, nós temos um prisma triangular. Quero calcular a área desse prisma. Eu desmonto esse prisma. Olha só que apareceu aqui. 2 triângulos iguais. 2 triângulos iguais e a lateral formada por retângulos. Olha só. Temos aqui também um paralelepípedo ou um prisma quadrangular. Desmonta o prisma. Olha só aqui, ó. 2 quadriláteros e um retângulo maior. É só fazer o cálculo dessas áreas e tá tudo bem, tudo resolvido. Prisma pentagonal, do mesmo jeito, desmonta 2 pentágonos e uma lateral. Para ficar fácil para vocês, não é? Olha, para ficar fácil, nós podemos pensar da seguinte maneira. Eu posso calcular a área de cada um desses retângulos aqui, de um por um. Aí eu vou fazer, olha, 1 multiplica por 2. Aí vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 7 áreas. Ou eu posso, e um detalhe importante, por exemplo, aqui no prisma, né, nesse prisma aqui, chamado como paralelepípedo, aqui, pode ser que tenha o mesmo tamanho, todos esses pedaços aqui, ó, tá? Esse daqui para cá é o mesmo tamanho, mas essas alturas são diferentes, porque essa base aqui é igual a que está lá atrás, essa do lado de cá é igual a do lado de lá, e essa de cima é igual a essa de baixo. Então, tenho 3 pedaços diferentes para isso aqui que nós temos aqui, ó. Aqui é igual, mas aqui, aqui, aqui e aqui são tamanhos diferentes. Então, eu preciso fazer esse ajuste na hora de fazer o cálculo. Ou eu faço separado, depois eu somo todo mundo, ou eu posso juntar ali a dimensão e multiplicar e fazer o resultado. Beleza? Tranquilo? Vamos olhar outros prismas lá, porque são vários. Olha só, vimos o prisma quadrangular. Na telinha lá, diretor, prisma pentagonal. Temos o prisma hexagonal. E para fazer o cálculo é só eu pensar olha só, a área da superfície é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, aqui eu tenho um cálculo vezes 2. Agora, aqui
vai depender de quantas figuras eu tenho na minha lateral. Então vai depender. Então eu vou ter que ficar bem atento a esses detalhes. Esse aqui eu posso fazer 1 e multiplicar por 2. Agora aqui eu preciso ficar atento a cada uma das figuras. Beleza? Vamos lá então, olha só aqui, ó, vamos treinar. Só essa parte aqui, só aprendo treinando. Então temos aqui, ó, temos um triângulo, base 3, base 3 e a altura 2,6. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Na lateral, e aqui foi o que eu expliquei para vocês lá, olhando para vocês, é o seguinte, eu posso fazer essa área e essa área, ou eu posso somar todo mundo aqui, ó, que vai dar 9, e fazer base vezes altura. Eu vou escolher qual é o caminho que eu quero seguir. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer primeiro a área da base. A área da base é igual base vezes altura dividido por 2. São duas figuras, vezes 2. A área da base é igual 3 vezes 2,6 dividido por 2 vezes 2. Se eu quiser, segundo ano, já posso treinar isso aqui, ó. Está dividindo por 2, vai multiplicar por 2, então a área da base vai ser simplesmente... É preto. Vai ser simplesmente... 3 vezes 2,6. 18 vai 1, 6, 7. 7,8 centímetros quadrados. Lembrando que aqui... já é as duas áreas da base. Agora eu vou para a área lateral. A área lateral, vou fazer aqui, ó, tudo, que é 9, vezes a altura, que é 12. Base vezes altura. Área lateral, 9 vezes 12. 90 com 18 dá 108 centímetros quadrados. Então, a área total é igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual. Área lateral, aqui é lateral, 108. Área da base, 7,8. Área total é igual a 115,8 centímetros quadrados. Pronto, tá resolvido o nosso primeiro exemplo. Eita, professor, tudo isso de conta? Tudo isso de conta. Não dá para simplificar? Já simplificamos. Quando nós juntamos ali os poliedros, tudo num só, já foi simplificando. Já foi feita a simplificação, beleza? Vamos ver mais um exemplo, então? Vixe Maria, agora que eu não sei fazer mesmo. Maria quer confeccionar uma caixa com as medidas abaixo. Então, as medidas são 10 centímetros aqui, ó, na base da minha figura e 35 centímetros de altura. Olha só, se a base é um hexágono regular, então, todos esses pedaços medem 10 centímetros, beleza? Todos medem 10 centímetros. Por quê? Para eu pensar aqui no meu retângulo da lateral. Então, o primeiro passo é sempre planificar a figura. Planifiquei. Aí eu vou pensar na base. A base eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos iguais. Então, vou fazer aqui, área da base. 6 triângulos, 6 vezes base vezes altura dividido por 2, área da base. Ainda tem um detalhe aqui, tá? Vezes 2.
6 vezes é porque são 6 triângulos. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. Tá certo? Não, nem precisa dividir por 2, não, desculpa. É só o hexágono. Dividir por 2 está aqui dentro já. Ô, professor, presta atenção. 6 vezes. A base é 10. A altura é 8. Vou dividir por 2. A área da base é igual a 6 vezes. 10 vezes 8 dá 80. Dividido por 2 dá 40. Ou se eu quisesse, tá no auge aí. Ou se eu quisesse, divide aqui. Fica 5. 5 vezes 8, 40. Pronto. Chegamos no mesmo resultado. A área da base é igual a 240 centímetros quadrados. Calculei essa área aqui, 240 centímetros quadrados. Também vai ter esse mesmo valor aqui em cima. Beleza. Agora vamos para a lateral. Na lateral nós temos, olha só aqui, presta atenção aqui, 35 aqui. Então, o pedaço maior é 35. E cada um desses pedaços daqui mede 10. Que é para fechar aqui, não é? Cada um mede 10. Então, vamos agora fazer o cálculo de todos eles. Cadê a caneta? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60. Então, a área lateral é igual a 60 vezes 35. A área lateral é base vezes altura. A área lateral é igual. Coloco 0. 6 vezes 5, 30. Fica 0, vai 3. 6 vezes 3, 18. Com 3, 21. 2.100. 2.100 centímetros quadrados. Vamos para a área total. A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual aqui, deu 2.100 mais 2 vezes 240. A área total é igual. A área total é igual a 2.100 mais 480. A área total é igual a 2.580 centímetros quadrados. Só isso. Olha só que delícia de cálculos. Olha só, planifica, faz os cálculos, faz o cálculo da área, tudo tranquilo. Beleza? Vamos fazer mais um então? Vamos fazer mais um? Um galpão tem o formato de um prisma que tem como base um trapézio, como mostra a figura. Base maior, base menor, altura, trapézio. Aí vem as laterais do trapézio aqui, Beleza, para fechar lá atrás. Perfeito. Ele quer a área, não é? Então vamos fazer a área. Olha o que ele fala aqui, Deseja-se pintar esse galpão. Quanto será gasto em metros quadrados de tinta para pintar esse galpão? Raiz de 2 é igual a 1,4. Se precisar, a gente usa. Aqui, a nossa figura. Vamos lá. Área lateral. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A área lateral é igual. Base maior, 6. Menor, 4. Altura, 2. Dividido por 2. A área lateral é igual 10 vezes 2 dividido por 2. Corta, corta. A área lateral é igual a 10 metros quadrados. Temos quantas laterais? 2 laterais. Então vai ficar 2 vezes 10. 2 vezes 10 é igual a 20 metros quadrados. Agora vem um detalhe importante, olha só. Essa lateral aqui está com uma perspectiva. É igual a essa lateral aqui de trás.
essa lateral de cima é igual a essa lateral de baixo. Não. As laterais são iguais. Agora, a parte de cima e a parte de baixo são diferentes. Pergunta, o que é isso aqui? É um galpão, não é? Um galpão. Eu vou precisar pintar essa parte de baixo aqui. Podemos pensar aqui estilo Enem. Tenho essa lateral, vou botar aqui de canetinha aqui. Tenho essa lateral aqui que eu vou chamar de 2, que é igual a essa aqui do lado, que é 2 também. É porque tem essa base aqui, tem essa base aqui, beleza. Como é um galpão e aqui tem 2 metros, aqui também vai ter 2 metros. É óbvio, né? Porque é a altura do galpão, beleza? A parte de cima, olha só, tenho 4 por 14. 4 por 14. É um retângulo que está fechando em cima, é o telhado. Perfeito. Pergunta é, essa parte de baixo aqui precisa pintar? Não, porque é piso. Certo? Ele vai pintar as paredes do galpão. Então, esse é um detalhe importante. 2 áreas laterais. Estou pensando nas laterais, as paredes laterais, tá? Pintei aqui a parte da frente e a parte de trás. Vou pintar as laterais agora. Retângulo, 14 por 2. 28, 2 vezes 28, 56 metros quadrados. Agora vou pintar a parte de cima. Vamos lá na parte de cima, telhado. 4 por 14. Só tem um telhado. O professor vai pintar o telhado também? Não. Muito bom. Até que enfim alguém gritou na sala. Só vou pintar as paredes. Certo? Então, na frente e atrás, dos lados. Quantos metros quadrados? Quantos metros quadrados? Cadê? 56 mais 20, 76 metros quadrados. Professor, e essa informação aqui deve ter vindo por engano de outra questão aí que a gente foi editando, foi consertando, foi ajustando. Mas você viu só o detalhe importante? E eu fui deixando, tá? Eu fui levando. Às vezes eu vou levando. Não precisa pintar o telhado, nem precisa pintar o chão. Pintei as paredes laterais. Tá aqui, como é perspectiva, não dá para ver. Mas ela é assim, ó, meio fechadinha assim, ó, parece um tronco de uma pirâmide. Tá? Ele é assim. Então, pintei as paredes. E tem atrás e na frente. Pintei também. Chão não pinta, telhado não pinta. Isso já é uma pegada mais assim, próxima do Enem. É uma pegada mais assim, chegando perto do Enem, que nós precisamos ficar atentos. Beleza? Então, na telinha, o nosso Brincando com os Números da aula de hoje. Também é um ditado popular. E a pergunta é, qual é o ditado popular? Não posso falar nada, porque se alguém já escutou esse ditado, ele pode descobrir qual é. Então, não vou falar. Importante vocês entenderem que, para calcular a área, eu preciso entender o que eu estou calculando. É uma casa, eu vou pintar, é parede. Chão. Tem que pintar o chão porque... Parede. Se for para pintar o chão, ele vai falar. O chão também vai ser pintado, o teto também. Não falou nada? Então, eu vou pintar as paredes. Beleza? Professor, mas tinha uma raiz de 2. Foi alguma coisa que foi por engano ali e ficou ali, mas não precisa também, beleza? Então encerramos assim a nossa segunda parte de geometria espacial, primeira parte que falamos de prismas, cálculo de área. Já voltamos com a revisão e a atividade de sala.